TV Digital, muito mais emoção. Olá, amigos da TV Digital, do programa Jornal Online. Hoje o consultório de JO está novamente na sala terapêutica dentro do Centro Médico Doutora Cristalina Góes para entrevistar Georgia Matos. Ela é psicóloga e vai falar conosco do tema TOC, Transtorno Obsessivo Compulsivo. Você sabe o que é? Quais são os sintomas? Se tem tratamento? Então vamos antes mostrar uma arte que preparamos para você sobre alguns sintomas que acarretam nas pessoas que têm o TOC, o Transtorno Obsessivo Compulsivo. Entre os sintomas que aparecem para pessoas que apresentam o quadro de transtorno obsessivo compulsivo estão eles: higienização em excesso, contagem compulsiva, organizar as coisas de forma precisa, necessidade de verificação, pensamentos indesejados, pensamento mágico, agressividade, hesitação, reafirmação obsessiva de autoimagem, obsessão por guardar, acumular ou poupar. Bom, depois de vermos a arte, vamos agora conversar com Georgia Matos. Ela é psicóloga, como eu falei, e a gente teve na semana passada falando sobre a síndrome do pânico e hoje sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Georgia, mais uma vez, agradeço por você ter aceitado o convite. E importante um tema como o TOC, porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre ele. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Sim, tem muita gente que tem dúvidas sobre o transtorno obsessivo compulsivo. E é um transtorno que tem aumentado bastante e que gera, assim, muitas dúvidas. Então, eu posso começar falando sobre a diferença entre a obsessão e a compulsão, que são duas coisas diferentes e muita gente se confunde. Então, a obsessão é quando a pessoa tem aqueles pensamentos ou então imagens que surgem na cabeça dela, são os pensamentos recorrentes, ou seja, que a pessoa tem sempre, são intrusivos, porque chegam ali assim, sem bater na porta, sem pedir licença, a pessoa não tem controle desses pensamentos, ou imagens também, ou flashes de memória. Então, eles são intrusivos, são inoportunos, eles causam muita ansiedade. Ele, inclusive, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele já fez parte da categoria dos transtornos de ansiedade. Apesar de ele não ser mais classificado junto com os transtornos de ansiedade, ele agora tem classificação própria. Por causa da sua importância, ele sim causa muita ansiedade. E nós temos também, eu falei agora da obsessão, que são esses pensamentos, que são essas imagens, esses flashes, mas temos também a compulsão, que a compulsão é o ritual que acompanha essa obsessão. Ou seja, se a pessoa tem uma obsessão, por exemplo, que essa sala está toda suja de germes, está toda infectada, ela vai ter o ritual que é a compulsão de limpeza, por exemplo. Então, ela vai na pia, lava as mãos, recorrentemente. Isso aí ela faz por mais de 1 hora, às vezes lava as mãos até ferir as mãos. Então, assim, e aí o que acontece? Acalma, passa a ansiedade dela, sabe? Ela tem aquela obsessão de que está tudo sujo, ela vai e lava as mãos compulsivamente naquele ritual e a ansiedade baixa. Então, nós temos sempre assim o casadinho, a obsessão, depois a pessoa tem o comportamento, que é para reduzir a ansiedade dessa obsessão, que é a compulsão. Bom, qual é o principal tipo de abordagem que uma psicóloga traz para poder trabalhar com um paciente que tem transtorno obsessivo compulsivo? Bom, o padrão ouro para tratar o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é a terapia cognitiva comportamental e associada com mindfulness. Então, assim, na terapia cognitiva comportamental, a gente tem várias estratégias, várias técnicas que ajudam o paciente a reduzir a obsessão e a compulsão dele. E a gente poderia falar aqui, por exemplo, eu poderia dizer em reestruturação cognitiva, que é como a mudança, são exercícios, são técnicas que a gente faz para poder alterar o modo de pensar dessa pessoa. E também nós temos estratégias que modificam a forma do comportamento dessa pessoa que tem TOC. Porque, assim, o TOC
ele tem 3 fatores. Ele é temperamental, a maioria dos transtornos é temperamental, é genético, é ambiental. Por exemplo, é temperamental na medida em que é uma pessoa assim, mais negativa, né, que tem uns problemas mais de humor. É ambiental no sentido de que a pessoa, por exemplo, pessoas que tiveram a mãe fumante na gravidez, ela tem uma predisposição a adquirir um toque. Não necessariamente, eu estou falando em predisposição. Por exemplo, crianças prematuras também têm uma predisposição. Não estou querendo dizer que necessariamente, mas tem uma predisposição. Por exemplo, pessoas que sofreram abuso ou algum tipo de trauma, mais uma vez. É uma predisposição, mas não necessariamente toda pessoa que tem toque aconteceu isso ou na gravidez, ou teve um abuso, ou um trauma. Mais uma vez, é só uma predisposição. E tem a questão genética, que está presente em praticamente todos os transtornos. Então, se a família, né, tem alguém com toque, ou não necessariamente só toque, mas depressão, ou bipolaridade, ou algum outro tipo de transtorno, também é um predisponente importante para a pessoa ter o toque. E o tratamento que é feito em clínica com o psicólogo, ele vai ser um tratamento tanto a nível de pensamento, como eu falei, a reestruturação cognitiva, mas também comportamental, com exposição e prevenção de resposta, ou prevenção de recaídas, como algumas literaturas falam. Tem também, Ricardo, a questão cerebral, porque tem um fator importante em relação ao cérebro aí, porque a pessoa que tem toque está com as funções neurocerebrais comprometidas, a química cerebral não está ok. Então, assim, às vezes precisa também de um acompanhamento com o psiquiatra. Às vezes o trabalho é casadinho aí, o psicólogo e o psiquiatra, porque às vezes vai sim precisar da medicação, porque a química cerebral, no caso do toque, não está ok. Bom, e existe alguma idade certa para se iniciar a doença, ou isso pode depender do paciente? Por exemplo, começar desde criança, adolescente, existe alguma idade mínima para começar a doença? Como é que a gente pode falar sobre isso? Ricardo, a literatura fala que a partir dos 19 anos é o que tem se visto mais em termos de toque. Então, a maioria das pessoas que tem toque, pelos estudos feitos na literatura, ele costuma aparecer a partir dos 19 anos, mas isso não quer dizer que necessariamente. Pode ser, sim, vindo já desde pequeno, na infância, e também pode ser adquirido já na fase adulta. Mas a literatura fala em 19 anos, mais ou menos a média de idade para que as pessoas iniciam o toque. Tem alguma forma, o tratamento pode durar muito tempo, assim, no caso, tem algum período máximo do tratamento de duração, ou o período depende do paciente, depende do comportamento do paciente no momento da terapia? Ricardo, o toque, ele não é um transtorno fácil de se tratar, não, sabe? Então, eu não vou dizer que ele demore, que ele seja breve, não. E nem que ele vá demorar uma eternidade. Ele vai demorar um tempo considerável, né, que vai depender de vários fatores, inclusive o engajamento do paciente, porque esse é um transtorno que o paciente é 50%, o terapeuta é 50%. Então, se o paciente foi porque a mãe mandou, porque a esposa mandou, não vai dar muito certo ali, porque tem exercícios, a própria exposição e prevenção da resposta, ela exige muito do paciente. Então, o paciente tem que estar realmente engajado, mas não vou dizer que vai durar muitos anos, não. Mas vamos chutar aqui um tempo. 1 ano, 2 anos. Como eu disse, vai depender do comportamento também do próprio paciente. Bastante do paciente. Bom, e os sintomas? Vamos falar agora dos sintomas, os principais sintomas que podem aparecer para quem tem o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, no caso da obsessão, né, como a gente já falou que a obsessão é uma coisa e a compulsão é outra coisa. Geralmente, a obsessão ela vem com imagens. Então, a pessoa pode ter uma imagem repugnante, tipo assim, uma imagem que está empurrando alguém da escada, uma imagem assim bem negativa, de ferir outras pessoas, ou então de se ferir.
E pode ter também pensamentos, né? Pensamento, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar já da obsessão e já da compulsão. Ela tem um pensamento de que ela atravessou o sinal e ela pensou, eita, atropelei alguém, eu atropelei um cachorro. Então, ela gera ali a compulsão. De quê? De verificação. Então, ela volta, faz o retorno e passa 5, 10 vezes em volta do mesmo lugar para ver se ali tem uma pessoa machucada, se tem pessoas ao redor. Então, aí nós temos a obsessão e a compulsão. Nós temos compulsão de verificação, por exemplo. Uma pessoa vai sair de casa, verifica várias vezes se o fogão está fechado, se as luzes estão apagadas, se está tudo ok antes dela sair. Aí, o que acontece? Está lá na esquina, volta. E volta pela segunda vez, e volta pela 15ª vez. O tempo que perde, o tempo que gasta fazendo uma compulsão é muito grande. Pode acabar sendo, depende do próprio paciente. Olha, é um tempo considerável. Geralmente, não dura menos que 1 hora, não. Às vezes, a pessoa perde um emprego, às vezes, a pessoa perde um relacionamento, porque tem um compromisso, mas aí ela está numa compulsão de limpeza, e ali está lavando as mãos várias vezes, ou então está tomando banho repetidas vezes. Acontece até de uma pessoa que vai lavar, por exemplo, uma roupa, lava a roupa 1, 2, 5, olha a roupa, está suja ainda, lava de novo, passa o dia todo, perde a manhã e perde a tarde lavando a mesma roupa. Isso é uma compulsão. Bom, e para a gente indo para a reta final, tem mais 2 perguntas. A primeira, tem que se diferenciar, né, para a gente deixar claro para o nosso telespectador, manias e o toque. Tem gente que pode confundir que é mania, né, de você ter mania de limpeza, e quando essa mania se transforma numa doença mesmo. Exatamente, porque quando você faz a anamnese, né, com o psicólogo, ele vai saber, ele faz um mapa de você. Antes de começar o tratamento, o plano de tratamento em si, ele faz um mapa de toda a sua vida. Então, ali, ele vai ver o seu comportamento, ele vai ver se você, a partir do seu discurso, do que você fala, o psicólogo vai ver ali se a pessoa está com mania, com algum tipo de mania, ou então se é de fato um toque. Inclusive, por exemplo, tem pessoas que têm uns comportamentos bem parecidos com um toque, não é toque. Pode ser outros transtornos. Então, é por isso que deve ser feito, né, a gente não pode categorizar aqui tópico por tópico, porque a pessoa vai se autodiagnosticar em casa, e isso é perigoso. Então, o diagnóstico é feito em clínica. Ele vai ver toda a história pregressa do paciente, todos os sintomas, o que está acontecendo agora, quais são os pensamentos, as imagens, os flashes de memória obsessivos, vai ver os comportamentos que o paciente está tendo para depois diagnosticar. E depois fazer ali direitinho um plano de tratamento que ele é individualizado, porque as obsessões e as compulsões são subjetivas, cada um vai ter as suas. E aí o terapeuta, o psicólogo, ele vai fazer o plano individualizado. Então, para cada pessoa é uma estratégia diferente. Para cada pessoa é uma técnica diferente. Então, assim, o carro-chefe do tratamento é a exposição e prevenção de recaída. E o que é isso? É colocar o paciente para se expor. Por quê? Porque ele tem uma obsessão e, geralmente, ele faz o quê? Ele faz o ritual. No que ele está fazendo o ritual, causa o quê? Baixa ansiedade. Aquele certo alívio. O alívio, baixa ansiedade. Só que no que baixa ansiedade, isso é um reforçador. Porque fez bem para o paciente, fez bem para você. Então, esse reforçador, que é ansiedade que baixou, que está ok, que você se sentiu bem, vai fazer com que retroalimente e você tenha novamente a obsessão e você haja igual. Faça novamente o ritual. Então, essa exposição e prevenção de ritual ou prevenção de resposta, ele é feito para justamente a pessoa atacar a ansiedade dela, sabe? A gente vai começando com as obsessões mais simples, mais brandas, e depois para as mais complexas. E a gente vai expor o paciente àquela ansiedade e fazer o quê? Prevenir que ele não faça a compulsão. Vai gerar uma certa angústia, vai gerar uma ansiedade, só que com o tempo e com os exercícios,
a ansiedade ela vai baixando. Aí vai acontecer o que a gente chama de habituação. A pessoa vai se habituar a não vou fazer a compulsão porque a minha ansiedade baixou, ela está diminuindo. Então, por isso que eu falei que não é um trabalho rápido de se fazer em clínica, sabe? E sozinho, então, praticamente impossível, porque depende muito do paciente, assim, puxa muito dele, sabe? Então, é um trabalhinho, assim, tipo de formiguinha, aos poucos. Tem que ir diminuindo essa ansiedade aos poucos, realmente até chegar na habituação e a pessoa ficar ok, ficar tranquila. Bom, para a gente ir para o finalzinho da entrevista, a importância dos pais, quando perceberem comportamentos diferentes do filho, algum parente, de buscar um profissional de saúde e lembrar também que a importância de estar com um profissional de saúde para poder não se medicar sozinho, né? No automedicamento, então tem que ter essas duas questões. Ricardo, você falou aí dos pais, eu achei bastante interessante mencionar isso, porque a rede de apoio é muito importante, sabe? Você ter uma pessoa que está ali com você ter familiares que estão ali com você, que não te julguem, mas que te apoiem, que te ajudem a procurar uma ajuda profissional, que esteja ali com você. E outra coisa também muito importante, Ricardo, é que o paciente ele não deve ignorar que tem um transtorno. A primeira coisa, ele tem que entender, psicoeducar, é isso. Ele tem que entender o que é o transtorno, o que é a obsessão e o que é a compulsão. Em segundo lugar, ele não pode ignorar que tem uma doença, ele tem que aceitar, eu tenho um toque. Eu tenho os pensamentos mágicos que não são reais, eu tenho compulsões que me atrapalham a minha vida e eu preciso de ajuda. Bom, agora, para a gente encerrar, mais uma vez, doutora Georgia Matos, eu gostaria de agradecer pela sua participação e lembrar, mais uma vez, para fazer a propaganda aqui do Centro Médico, da sua sala terapêutica, para que o pessoal que queira buscar uma ajuda, queira conhecer o trabalho da Georgia Matos, possa conhecer e saber onde fica. Certo. No meu Instagram tem todos os dados, né? @georgia.matos com um T. E o telefone, está aqui anotadinho, que eu ainda não decorei, 87, o DDD 99902 1179. A gente volta na próxima semana com o consultório do Jornal Online. Forte abraço a todos e até a próxima. TV Digital, muito mais emoção.